Amigos de Ideal Espírita, abraço fraterno e as nossas saudações em Jesus. Eu, Hélio Dias e Lenice Varanda, sequenciamos mais um programa Vultos do Espiritismo. Ave Cristo para os grandes vultos do cristianismo. Biografia Hugo Gonçalves, uma série da vida e obra de Hugo Gonçalves em capítulos semanais. Capítulo 9, Mensagens de Hugo de Cambé. Psicografias do Servidor de Cristo, Hugo Gonçalves, médium de Cambé. Mensagem, um alerta aos espíritas. Mensagem publicada em 26 de janeiro de 2001 por Hugo Gonçalves, pelo espírito de Caibar Schutel. A tempestade se aproxima. As negras nuvens se avolumam e tentam encobrir o sol da verdade. Espíritas, estejamos atentos diante deste quadro, pois o sol da verdade tem que brilhar. Diante do testemunho que os desafia, irmãos espíritas, estejam alertas. Ninguém sabe o que vai encontrar na primeira esquina. Ninguém sabe e nem pode saber o que nos espera ali adiante. Pensar é bom, mas não esperar para pensar. Pensem agora, o momento é este, a hora é agora. Espíritas, companheiros queridos, Jesus foi tão bom que nos avisou e, sobretudo, apresentou-nos a necessidade de abastecer a candeia e conservar acesa a lâmpada da verdade. O insigne mestre, em certo momento, orienta a todos dizendo: estejam cingidas as vossas cintas e acesas as vossas candeias. Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Quem estiver no monte, não volte para trás, prossiga. Deixemos a capa do comodismo e empunhemos a espada, instrumento de luta com o qual devemos combater em nós o indiferentismo, a preguiça e o nosso orgulho. O mestre, sempre preocupado com as suas ovelhas, alerta sem cessar sobre a renúncia, o bom senso e o trabalho. Abençoada doutrina espírita, que nos ensina o caminho e nos ajuda na marcha. Espero que possam me entender. Com extremoso abraço, o pequeno servidor, Caibar Schutel. Esta mensagem foi distribuída no Centro Espírita Allan Kardec, Lar Infantil Marília Barbosa, em Cambé, no Paraná, em 26 de janeiro de 2001. Mensagem do Presidente de Honra. Se Deus é por nós, quem nos derrubará? O galho firme no tronco dificilmente será arrancado pela ventania. O homem ligado ao Evangelho é rocha indestrutível. O peixe vivo luta contra a correnteza e não se deixa levar por ela. O homem vivo no Evangelho é luz no mundo, é força diante das intempéries. Confiante no Cristo, caminhemos, viajores da eternidade. Ninguém nos impedirá de seguir, se tivermos por guia o Divino Amigo. Espírito Urbano, psicografia de Hugo Gonçalves. A melhor e maior mensagem que Hugo, paizinho de Cambé, nos deixou, sem dúvida, foi seu legado e exemplo cristão. Suas obras foram continuadas e ainda serviu de inspiração para muitos que o admiravam. O Sr. Edo Mariani, sobrinho de Hugo, foi um desses seguidores que mais exemplificou o modelo de trabalho e honestidade praticado pelo tio. Um exemplo de vida espelhada em Hugo, que o levou a abraçar a doutrina espírita, sendo carinhosamente chamado de tio Edo. Hoje, com 94 anos de idade, o contador tio Edo relata a importância do paizinho de Cambé em sua vida e na sua trajetória como cristão. Ele tinha, assim, de ajudar, de colaborar, mas no bom sentido. Ensaiar com a peça de teatro
por nós, e nos levava para a apresentação do Centro Espírita que nós frequentávamos, que era o Centro Espírita Amantes da Pobreza. E em todo o tempo que, a mim, por exemplo, ele foi uma criatura que me deixou, marcou para mim os seus exemplos, a sua boa vontade, me incentivava a escrever para o jornal Clarim, ele fazia correção do que eu escrevia. Enfim, ele para mim foi um incentivador que me levou a gostar da doutrina espírita e ser um estudioso da doutrina. E também para os demais sobrinhos, ele sempre teve assim um laço de fraternidade, de vontade de ajudar, né? Porque era uma tendência dele de ser uma pessoa boa e que gostava de colaborar com todos aqueles que o cercassem. E o nosso deu isso aí. Para mim, ele foi um exemplo de criatura. Eu tenho uma admiração, sempre tive uma admiração muito grande por ele, e ele foi, além de tudo isso, ele foi vamos dizer assim, um pacificador da família. Porque sempre que houvesse qualquer problema familiar, ele estava presente com aquela atitude dele de bondade, um carisma especial de ajudar, de resolver problemas familiares. Então, foi uma criatura que sempre marcou-se na sua vida por atos de bondade. Ele foi muito amigo do Schultz, e o Schultz, eu acho que sim, naturalmente sentiu nele alguém que tinha um futuro, né? E o Schultz então incentivava ele a fazer artigos para falar no Centro Espírita e também para ser publicado no jornal Clarim. Então foi uma criatura que despertou nas pessoas que viveram com ele um sentimento de bondade, um sentimento de carinho especial, tá certo? E como eu disse, em todos os casos familiares assim mais graves, que houvesse problemas, o tio estava apaziguando, estava orientando, estava procurando encaminhar as pessoas. Então, para mim, o tio foi um verdadeiro mestre, um exemplo, e me incentivou muito também a ser um estudioso da doutrina, a fazer artigos para ser falados no Centro Espírita. Ele corrigia os meus artigos, como eu disse, e enfim, gostava de estar ajudando nesse sentido do bem, no sentido da espiritualização de todos os sobrinhos. Ele não fazia diferença e procurava para fazer tudo bem. E para a família, como eu disse, ele sempre resolveu problemas intrincados na família, problemas difíceis, e ele sempre esteve junto com aquela calma dele, com aquele conhecimento espírita, aquela bondade. Ele esteve ajudando as famílias a se entenderem, evitando desavenças e coisas assim. Então foi para mim uma criatura que me marcou a minha vida, porque eu sempre tive por ele uma admiração muito grande, porque era uma pessoa íntegra, era uma pessoa que sempre quis o melhor para todos aqueles que o envolvessem. Era muito amigo do Schultz. O Schultz viu nele, naturalmente, uma pessoa de futuro e incentivava ele a escrever, corrigiu os artigos dele. E ele me disse uma ocasião, até brincando, né, que o Schultz pediu para ele escrever um artigo, ele escreveu um artigo para o Clarim e o entregou para o Schultz. E quando o Schultz aceitou o artigo e publicou no jornal Clarim, ele foi ver e o Schultz mudou tudo o que ele tinha escrito, inclusive o título do artigo,
que o Schultz havia mudado. Mas o Schultz foi, então, também um incentivador, né? Foi uma pessoa que o tio Hugo admirou demais e ele sentiu no Schultz uma pessoa de futuro e procurou colaborar. É isso aí que o tio foi. Amigo, sempre amigo dos sobrinhos, sempre procurou fazer com que os sobrinhos estivessem reunidos em coisas assim de teatro, em coisas de ensinamentos que ele reunia os sobrinhos para conversar sobre várias coisas, contava história. Foi um grande orientador da sobrinhada toda. Chegamos ao final do programa Vultos do Espiritismo, com Hélio Dias e Lenice Varanda, apresentando a série Vida e Obra de Hugo Gonçalves. Voltaremos na próxima semana com o 10º capítulo da série Vida e Obra de Hugo Gonçalves. Capítulo 10. O abnegado servidor de Cristo, Hugo Gonçalves. Uma boa semana a todos e Ave Cristo em nossos corações.